Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2. Vimos no dia de ontem, iniciando o Evangelho de Marcos, que ele tem algumas diferenças comparado com Mateus, e vimos que Marcos é rápido quanto a descrever os milagres de Jesus, uma vez que Marcos tem um foco naquilo que Jesus faz, naquilo que ele fez, nos seus milagres, nos seus feitos, diferente de Mateus, que descreve bastante dos discursos de Jesus. Marcos faz isso também, mas a ênfase de Marcos está nos feitos de Jesus e como ele serve as pessoas, porque em Marcos Jesus é o servo. No capítulo 1 a gente nota já o início do ministério de Jesus, e na segunda metade do primeiro capítulo Jesus já está curando enfermos. Ele faz isso no capítulo 2 também. E o conteúdo do capítulo 2 é bastante simples, é praticamente uma sequência. Ele cura um paralítico, depois ele tem um momento em que Marcos registra o convite de Jesus a Levi para segui-lo. Depois disso acontece um pequeno embate com escribas e fariseus, e Jesus fala sobre a antiga religião e a mensagem que ele estava pregando, o evangelho dele. E termina o capítulo 2 com uma palavra sobre o sábado. Quero dar dois destaques para você. Um quanto à estrutura do Evangelho. Usei para Mateus a estrutura da Bíblia de Jerusalém e quero usar para Marcos o esboço do livro que está na Bíblia anotada, uma Bíblia de estudo antiga, talvez você não encontre em lojas hoje. Eu gosto dessa estrutura e vou usá-la. E você poderia dividir o Evangelho de Marcos em 4 grandes seções. O início do ministério de Jesus no primeiro capítulo, depois o ministério de Jesus na Galileia, que vai até o capítulo 9, depois no capítulo 10, Marcos registra um ministério de Jesus numa região chamada Pérea, e do capítulo 11 até o final do livro, Marcos registra o ministério de Jesus indo para Jerusalém e em Jerusalém, quando ele também morre e ressuscita. Essa é uma grande divisão do livro de Marcos. Eu vou usar essa divisão, mas vou subdividir um pouco, e eu digo a você o seguinte: considero até o capítulo 3 uma pequena seção em Marcos, quando Jesus inicia o seu ministério e já se põe a serviço das pessoas, fazendo milagres, curando e pregando o Evangelho de Deus, até o capítulo 3, o capítulo 4 há uma diferença, eu vou mencionar quando chegarmos lá. O que eu destaco aqui para você no capítulo 2 é aquele momento em que Jesus está numa casa e os amigos trazem esse paralítico. É muito provável que essa casa seja a casa de Jesus. Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, os outros apóstolos tinham também, alguns deles tinham casa em Cafarnaum, Pedro, por exemplo. E Jesus está em casa, muita gente. Esses amigos trazem um dos seus amigos que era paralítico, não conseguiram entrar, quebraram o telhado da casa de Jesus, colocaram esse homem diante do Senhor, e o que Jesus fez foi dizer a este homem que os seus pecados estavam perdoados. Foi questionado e no verso 10 Jesus dá uma palavra assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No verso seguinte, todos ficaram admirados, mas o grande milagre aqui foi o perdão dos pecados. Então eu chamo a sua atenção para o poder e a autoridade misturado com o amor e a graça que há em Cristo Jesus para perdoar pecados. Honestamente, nós temos uma tendência de guardar no coração coisas que não precisamos. Pecados, ressentimentos, amarguras, lembranças ruins, lembranças de violência, lembranças de injustiça, e nós não precisamos ficar com esta bagagem no coração, porque Jesus tem poder para perdoar pecados. Busque a Jesus, abra o seu coração, se exponha para Ele, e isso vai fazer grande diferença
na sua vida. Faça uma boa leitura do capítulo 2 de Marcos. Mais palavra, mais presença de Deus, mais fé e ação. Deus te abençoe.